Júlio, você que é o Anitter aqui do podcast, viu que a Anitta disse que foi diagnosticada com o vírus Epstein-Barr há 2 meses? Eu vi. Ela ainda mencionou que quando chegaram os resultados ela estava com o mesmo vírus que a atriz Ludmilla Dyer, só que em fase inicial. E disse ainda, hoje em dia não existe coincidência. Por sorte, por destino, eu consegui nem chegar no estágio que a Ludmilla chegou. E a Ludmilla Dyer anunciou em setembro que tem esclerose múltipla. Mas existe alguma relação entre o vírus e a esclerose múltipla? Será mesmo que esse vírus tão comum pode ser tão perigoso assim? Vamos falar sobre isso? Escuta, ciência. Olá, eu sou Letícia Sarturi, mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia. Olá, eu sou Júlio Ponce, mestre em fisiopatologia experimental e doutor em epidemiologia. E nesse episódio vamos falar sobre a infecção provocada pelo vírus Epstein-Barr e a sua relação com doenças autoimunes. O vírus Epstein-Barr, EBV, é um herpes vírus linfotrópico, ou seja, que tem afinidade por linfócitos, um tipo de célula de defesa do nosso organismo, e infecta cerca de 90% dos adultos em todo o mundo. Este vírus é a principal causa do que chamamos de mononucleose infecciosa, que é observada com maior frequência em adolescentes. A doença pode durar várias semanas e é caracterizada por linfocitose, que é o aumento no número de linfócitos no sangue, dor de garganta, linfadenopatia, as famosas ínguas, sabe? Que é o aumento no tamanho dos gânglios linfáticos, e também fadiga. Eu estou cansado, chefe. Popularmente, a infecção por EBV é chamada de doença do beijo. Beijinho na boca, gostoso doce mel. Sabe por quê? Porque a exposição às secreções orais durante o beijo foi identificada como a principal fonte de infecção primária por EBV em adolescentes. Acredita-se também que as secreções orais sejam a fonte para crianças mais novas por meio de contato com mucosas ou compartilhamento de alimentos e utensílios para comer, embora isso ainda não tenha sido confirmado. Ao contrário da maioria das doenças virais agudas, como a gripe, o período de incubação da infecção sintomática primária por EBV é extraordinariamente longo, durando cerca de 6 semanas. O diagnóstico geralmente é feito por testes de anticorpos heterófilos ou testes de anticorpos específicos para EBV. Ou seja, para fazer o diagnóstico laboratorial, determinamos a presença de anticorpos que normalmente aparecem em pacientes que têm a infecção. As consequências a longo prazo podem resultar em carcinoma nasofaríngeo e linfomas. No entanto, ainda não temos muito conhecimento sobre o estabelecimento de uma resposta imune à infecção persistente por EBV, especialmente durante o período de incubação. Essa falta de conhecimento prejudicou a capacidade de desenvolver uma vacina profilática eficaz contra o EBV, apesar de várias tentativas de diversos cientistas. Atualmente, os maiores desafios da ciência estão em desenvolver uma vacina profilática e elaborar estratégias de tratamento para pessoas já infectadas com EBV. Apesar de bem comum, o EBV pode trazer sérios prejuízos à saúde com o decorrer do tempo. EBV é reconhecido como a causa do linfoma de Burkitt endêmico na década de 1960 e também está implicado na patogênese do linfoma de Hodgkin, carcinoma nasofaríngeo, câncer de estômago e uma miríade de malignidades em indivíduos com imunodeficiência hereditária ou adquirida. O EBV também é considerado um importante fator de risco ambiental para a esclerose múltipla, que é a doença autoimune que foi diagnosticada na atriz Ludmilla Dyer. E como será que se dá essa relação entre EBV e doenças autoimunes sistêmicas como a esclerose múltipla? Para entender isso, vamos compreender um pouco mais sobre a infecção, certo? A transmissão do EBV por secreções orais resulta na infecção de células epiteliais da orofaringe. A partir dessas células epiteliais, o EBV pode infectar células B, os linfócitos B. Essas células são o principal reservatório do vírus, mas outros tipos de células também podem ser infectadas. Assim, o EBV pode transitar entre diferentes tipos de células, principalmente entre células B e células epiteliais. Além disso, como o vírus pode alternar entre um ciclo de vida latente e lítico, ou seja, com potencial de destruir células, o EBV tem a capacidade de causar infecções recidivantes ou reativantes crônicas, que ficam voltando a aparecer de tempos em tempos.
A infecção crônica ou recorrente por EBV de células epiteliais tem sido associada ao lúpus eritematoso sistêmico e à síndrome de Sjögren, enquanto a infecção crônica recorrente de células B tem sido associada com artrite reumatoide, esclerose múltipla e outras doenças. Essa relação com doenças autoimunes se dá porque o vírus acaba estimulando respostas autorreativas, aquelas respostas direcionadas contra moléculas do nosso próprio organismo. Assim, a produção de autoanticorpos pode estar associada a doenças autoimunes, como a esclerose múltipla. Recentemente, um artigo publicado na revista Science sobre uma análise longitudinal revelou uma associação de esclerose múltipla com a alta prevalência da infecção por Epstein-Barr. A esclerose múltipla é uma doença inflamatória desmielinizante crônica do sistema nervoso central de etiologia desconhecida. Desmielinizante? O que é isso? Para você entender isso, é importante que você saiba que os nossos neurônios possuem uma camada composta por moléculas de gordura. Esta camada, chamada de bainha de mielina, é uma capa que recobre os prolongamentos neuronais que chamamos de axônio. Nos axônios, temos a condução do impulso nervoso, e são esses prolongamentos que fazem a conexão com outras células para a transmissão desse impulso nervoso. E é aí que entra a mielina. Os axônios são cobertos parcialmente pela bainha de mielina, sendo que há trechos com mielina e trechos que não têm essa capa. Os trechos sem mielina são chamados de nódulos de Ranvier. Imagina aí um axônio listrado. Um trecho com bainha de mielina, um nódulo de Ranvier. Bainha de mielina, nódulo de Ranvier. E assim por diante. Como a mielina é um isolante elétrico, o impulso nervoso, em vez de ser transmitido continuamente pela membrana do axônio, é transmitido em saltos, pulando de um nódulo de Ranvier para outro. Isso é bem importante para aumentar a velocidade da condução do impulso nervoso. Afinal, você precisa que seus nervos conduzam a informação muito rapidamente. Quando falamos então de uma doença desmielinizante, estamos falando da perda da bainha de mielina e, consequentemente, da redução na velocidade de condução do impulso nervoso. Na esclerose múltipla, a desmielinização dos neurônios do cérebro e da medula espinhal é um processo imunomediado, possivelmente desencadeado por infecção viral, sendo que entre os supostos agentes causais, o principal candidato é o vírus Epstein-Barr. Embora estudos apontem a associação da esclerose múltipla com o EBV, ainda não há um consenso a respeito dessa relação. A esclerose múltipla envolve uma combinação de fatores como a predisposição genética e influências ambientais. A doença é mais comum em mulheres, o que provavelmente se deve a fatores genéticos, e a incidência é maior após a puberdade, o que pode ser atribuído também a fatores genéticos, ambientais ou ambos. Os fatores genéticos que influenciam o desenvolvimento da esclerose múltipla envolvem os alelos de HLA, dos quais alguns podem aumentar a suscetibilidade, enquanto outros diminuem a suscetibilidade à doença. Ao todo, mais de 100 genes foram encontrados, podendo ter uma influência sobre o desenvolvimento da doença. Já os fatores ambientais com impacto na incidência de esclerose múltipla incluem exposição à luz solar, deficiência de vitamina D, dieta e outros compostos, tabagismo e algumas infecções por vírus, por exemplo, como o vírus Epstein-Barr. O EBV é um vírus que penetra no sistema nervoso central e a resposta imune desencadeada pelo EBV depende, dentre outros fatores, da produção de anticorpos que podem ser encontrados nas pessoas infectadas, inclusive no líquido cefalorraquidiano, aquele líquido que está presente no sistema nervoso central. Há estudos que encontraram quantidades aumentadas de anticorpos contra EBV em pessoas que possuem diagnóstico de esclerose múltipla. Inclusive, há uma concentração alta de anticorpos no líquido cefalorraquidiano, ou seja, no sistema nervoso central. Assim, acredita-se que dentre esses anticorpos podemos ter autoanticorpos, que são anticorpos contra moléculas do nosso próprio organismo e que estão envolvidos na desmielinização. A desmielinização observada na esclerose múltipla é um processo inflamatório que provoca danos na bainha de mielina e disfunção na integridade dos oligodendrócitos, que são as células que produzem a mielina. Esse processo inflamatório é mediado por uma resposta imune autorreativa, que envolve células do sistema imune, como os linfócitos T CD8 positivo, células B, plasmócitos e também autoanticorpos.
Mas preste atenção, diante de tudo que falamos, fica claro que adquirir a infecção por EBV não significa necessariamente desenvolver a esclerose múltipla. Lembre-se que vários fatores estão envolvidos na etiologia dessa doença. De acordo ainda com a literatura científica, pessoas com uma menor capacidade de controlar a infecção pelo EBV são as que têm maior chance de desenvolverem as doenças relacionadas ao vírus. Ou seja, as pessoas com imunidade reduzida, seja por imunodeficiência ou imunossupressão, estariam mais suscetíveis às doenças relacionadas ao EBV. A transmissão de EBV é de difícil controle, mas a ciência tem estudado para disponibilizar vacinas contra o vírus. Há grupos de cientistas estudando vacinas em estágio inicial de desenvolvimento. Quem sabe daqui a algum tempo estaremos fazendo um episódio para falar da eficácia e da aprovação dessas vacinas. Enquanto isso, aguardamos os resultados e continuamos a apoiar a ciência, se informar por fontes confiáveis, propagar informações corretas. E escutar a ciência. E também compartilhar esse episódio. Escuta a ciência. Tchau, tchau e até o próximo episódio. Ei, ouvinte, não vai embora ainda não. Você sabia que agora você pode apoiar o Escuta a Ciência? Sim, nós criamos um Apoia-se para o Escuta a Ciência. Você poderá nos ajudar a ampliar nosso trabalho e custear os gastos que temos para semanalmente colocar o Escuta a Ciência no ar. Você pode nos apoiar com valores a partir de R$2. Viu? A gente nem tá pedindo muito. E ainda terá recompensas que incluem dar pitacos no podcast, sugerir temas, um grupo exclusivo para apoiadores, episódios exclusivos e até sorteio de brindes com temas científicos. Entra no link do Apoia-se que está na descrição do episódio. Esse link aqui, apoia.se/Escuta a Ciência Podcast, tudo junto e sem acento. Apoie nosso trabalho. Fazemos isso por amor e dedicação, mas queremos fazer cada vez melhor para você, por você. Seu apoio é importante. Se você não puder apoiar com dinheiro, não se preocupe. Nos ajude divulgando o Escuta a Ciência. Obrigada por acreditar que a ciência deve ser escutada.